Oi, gente linda aqui no meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu vou responder... Não, eu não vou falar, né? Melhor eu vou responder as perguntas, né? Isso daí arruma ou pode continuar falando? Eu vou responder aquelas perguntinhas que eu coloquei lá no meu IG no Instagram, tá? Inclusive, a minha diretora vai colocar aqui meu IG pra vocês, tá? Pra vocês se inscreverem, me seguirem lá. Eu sempre confundo isso tudo, né? É costume aqui no YouTube, né? Você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Espero que vocês gostem. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo especial aqui pra vocês. Então, vamos às perguntas. Inclusive, o telefone da minha diretora, porque eu não tenho dois telefones, bloqueou. Eu vou pedir pra ela desbloquear pra mim aqui rapidinho. Então, vamos à primeira pergunta. Como superar momentos ruins que passamos? Então, gente, eu sempre coloco todas as minhas questões, os meus problemas, as tribulações, meus sofrimentos nas mãos de Deus e de Nossa Senhora também. Porque nenhum de nós está livre de passar por tribulações, por momentos difíceis, por doenças, por várias coisas, sabe? A forma que a gente enxerga isso é que muda. E se a gente utilizar a ótica e a nossa fé diante de Deus e colocar realmente esse desespero, porque eu não vou mentir pra vocês, não. A gente desespera, assim. A gente desespera na perda de uma pessoa, a gente desespera quando a gente vê que a nossa saúde não tá legal, que essas coisas todas aí de Covid-19 nos acometendo de uma tal forma, chegando cada vez mais perto da nossa família. E isso dá muito medo, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa continuar caminhando. Mas se a gente escolher olhar para esses momentos ruins, para esse sofrimento e para essas coisas, a gente cada vez mais fica com mais medo e coloca no lugar de Deus o medo. E o medo, ele paralisa a gente. O medo vai sucumbindo a gente de uma tal forma que é horrível, sabe? Então eu escolho sempre nas horas que eu tô com medo, porque às vezes é orgânico, né? A gente sai na pele, sai no corpo, a gente não consegue, de fato, controlar bem isso, sabe? Mas eu escolho, nesses momentos, entrar em oração, entregar pra Deus o sofrimento, aquilo que eu tô sentindo naquele momento, sabe? E conversar com Ele, botar pra fora mesmo aquilo que você tá sentindo, sabe? Porque Ele é o único que pode nos consolar, Ele é a única esperança. Por mais que a gente esteja vendo que tá tudo desmoronando ao nosso redor, sabe? A gente precisa manter a confiança nele e entender que ele é capaz sim do impossível, de cuidar do nosso coraçãozinho. E essa paz, quando a gente entrega de fato isso e no lugar do medo a gente coloca Deus, a gratidão, a esperança nele, isso vai dando um certo conforto no nosso coração. Mas o que eu mais faço é entrar em oração, sempre. A primeira coisa que eu faço é entrar em oração, porque às vezes meu corpo eu não consigo controlar ele sozinha, sabe? Então eu vou correndo, igual aquela criancinha que tá machucadinha, pro pai e pra mãe. E que a gente possa se lançar dessa forma diante dos sofrimentos da nossa vida. O que te deixa feliz? Bom, o que me deixa feliz hoje em dia é a presença de Deus. Pode ser algo assim para muitas pessoas, tipo assim, nada a ver. Mas para mim, hoje, na minha vida, o que me deixa feliz é ter a presença e a graça de Deus na minha vida. Porque sem ela, hoje, eu não sou absolutamente nada. E diante dessa graça, poder contemplar as boas coisas da vida, que é a nossa família, as pequenas coisas, a nossa saúde, o acordar todo dia com saúde, ter os nossos pais em casa, nossa família e principalmente sentir-se amado por Deus. Amo também fazer meus devocionais todos os dias, meu estudo bíblico é o que me dá gás espiritualmente e para tudo, sabe? É algo que de fato me faz bem. Gravar aqui para vocês também falando um pouco do que Deus fala pra mim e quando eu coloco isso pra fora me deixa muito, muito feliz, sabe? Às vezes eu me pego lá dentro do meu quarto ou quando eu falo com os meus pais por uma coisa tão assim e eu dou aquele sorriso de tipo assim,
gente, eu tô feliz. E aí a gente se pergunta, caramba, eu não preciso de tantas outras coisas pra ser feliz de fato, né? A graça de Deus basta, gente. E quando você experimenta esse amor de verdade, tudo muda. E essa felicidade, ela é assim, você tá do nada assim, você tá rindo igual boba, e uma pessoa falar de um jeito com você, os pequenos detalhes da vida. Então, assim, é o que me faz feliz, é sentir essa presença. E quanto mais eu quero sentir, sabe, às vezes eu não sinto um pouquinho, aí eu acho que eu preciso de mais, sabe? Então, assim, é essa presença mesmo que me faz feliz. Desbloqueando o telefone novamente. E com bastante coceira nas pernas. Agora pergunta se não Berliz, hein? Vamos lá, peraí. Vai no Berli, agora é a sua pergunta. Mas já tá ligado. Ah, já tá ligado. Vou desligar. Bom, como foi o processo para aceitar Deus em sua vida? Então, eu já meio que contei aqui pra vocês no meu canal, no vídeo, né? Como foi isso tudo, mas foi algo que Deus já vinha incomodando, né? Quando a gente começa a não ficar feliz, de certa forma, com as coisas da vida, parece que Deus já começa a dar uma cutucadinha na gente, né? A vida não tá boa e você vai desanimando, você não vê mais sentido na forma como você tá vivendo hoje, né? Então Deus vinha, sabe, me apertando, cada hora ele vinha me apertando de uma forma. Algumas pessoas acham que pode ser pelo sofrimento que nos leva ao encontro com Deus. Pode ser que seja um pouco, mas eu acho que a forma pela qual a gente vive também leva demais a isso. Porque ele, de certa forma, vai modelando a gente, vai encaminhando a gente pro caminho, de fato, que a gente veio ao mundo para isso, como propósito mesmo de vida com ele. Então, eu vinha de um processo muito difícil, no qual eu não estava aceitando mais a minha vida do jeito que ela estava me fazendo muito mal, tantas coisas que eu prezava muito a minha vida inteira, que eu de fato tinha, e eu não era feliz, e eu não estava vendo sentido nisso, e cada vez mais eu me afundava em tristeza, em desânimo, sem vontade de fazer nada, sabe? Então Deus foi vindo um chamado muito grande comigo, sabe? Passei por desertos, não vou mentir pra vocês, diante disso tudo que eu tava vivendo, e isso de fato me aproximou muito mais dele, mas isso já era algo que estava aqui dentro, já tinha uma predisposição aqui, essa ânsia por esse amor, por esse convívio com Deus, sabe? Então, assim, isso tudo acabou ajudando, ajustando para que eu pudesse viver esse encontro com Deus, sabe? E quando ele chegou assim, igual um tsunami, sabe? Levando tudo de ruim embora e deixando só o amor dele. Então, assim, se você hoje tá incomodado com alguma situação, tá vivendo a tua vida de uma forma que você olha pra você mesma e fala, caramba, não tem sentido o que eu tô vivendo hoje, isso não me faz feliz, tá faltando alguma coisa. Eu digo pra você hoje que o que tá faltando aí é você abrir a porta e deixar Deus revirar a tua casa e arrumar ela toda pra viver em você. Pode ter certeza, eu não falo isso da boca pra fora, quem me conhece sabe disso. Não tô aqui pra falar pra vocês, tipo, ele tem um encontro com Deus, assim, da boca pra fora, que a tua vida vai mudar. Não, às vezes ela pode até piorar um pouquinho, porque quando a gente aceita Jesus, as provações, elas vêm com mais força ainda. Mas eu tô pra dizer pra vocês que vale a pena permanecer firme. E hoje em dia, eu não consigo mais me enxergar da forma que eu era no passado, a Tamara que eu era, porque a Tamara pela qual Deus me trouxe a essência hoje, depois de eu ter esse encontro com ele, é o que me faz feliz, é o que importa e é o que eu quero cada vez mais viver isso e de uma forma melhor, sabe? Então, assim, é um conselho, não deixe viver, talvez, chegar no fundo do poço para você ter um encontro com Deus, para ele mudar a tua vida. Começa hoje, abre a porta hoje, porque vale muito a pena, sabe? Esse encontro, assim, é maravilhoso e ele coloca dentro do nosso coração essa felicidade que é a paz que excede todo entendimento, que antes eu achava que era mó bobeira, né? Mas hoje em dia eu consigo enxergar e entender plenamente e viver isso, sabe? Então, assim, é hoje. Não deixa viver alguns sofrimentos para poder se apegar a ele, não. Se apega agora, você pode ter certeza que vai valer muito a pena. Como é manter uma vida saudável
bem restritiva. Então, gente, hoje em dia maravilhoso, né? Mas lá atrás não era nem um pouco, né? Eu já falei também sobre isso aqui no meu canal, sobre o que eu queria me tornar, né? Porque eu achava que eu tinha que ser a Bruna Marquezine magra, 50 quilos e nada mais importava. Eu era extremamente ansiosa e não que eu tenha parado de ser ansiosa, tá, gente? Inclusive depois eu vou contar pra vocês sobre isso no próximo vídeo. Eu descontava muitas coisas na comida, então eu comia muito e aí às vezes eu via que eu tava engordando, que não tava adiantando ir na academia, que nada tava bom. De fato, o contexto inteiro da minha vida não estava bom, então tudo vai, né, cooperando para que isso se torne um pouco mais latente, né, mais forte na gente. Então eu vinha nesse processo psicopata, assim, de eu preciso ficar desse jeito, porque não interessa, eu quero ser assim, mas não por mim mesma, pela minha saúde, sabe, mas por conta de vaidade, de corpo, de me achar talvez melhor do que os outros, top model, magra, linda, o padrão que a sociedade às vezes nos impõe. Então eu vinha nesse processo assim, e aí eu às vezes deixava de comer o dia inteiro, comia ovo o dia inteiro, porque eu me sentia culpada por às vezes comprar um monte de bala, 3 pacotes de biscoito, de bis, e eu comia tudo, sem culpa, e depois eu ficava como? Nossa, tô gorda, a roupa tá assim, tá assada, não tô me aguentando. Então era dessa forma. Depois de alguns probleminhas de saúde, que eu me cuido até hoje, né? Eu precisei restringir alguns alimentos, sim, por conta da minha saúde. Então isso foi algo para a minha saúde. Depois que eu entendi que eu não precisava ser a modelo, a atriz ou qualquer outra pessoa para ser feliz, entende? Depois desse meu processo com Deus, então tudo mudou. Então eu acabei aceitando isso como algo para minha saúde, para minha vida. Então não foi algo tão difícil. No começo eu restringi bastante coisa por conta da minha saúde e eu também fiz o jejum de Daniel, mas não fiz por conta eu vou emagrecer por conta do jejum de Daniel. Quem quiser tá lá em Daniel pode fazer também, mas óbvio como um propósito de jejum de santificação para vocês, que foi o que eu fiz. E aí eu cortei os manjares, a carne. Eu não como carne até hoje, tá, gente? Vou contar um pouco melhor no próximo vídeo pra vocês. Eu não como carne, mas não é algo que me faz mal. E assim, eu tenho acompanhamento com o nutricionista, você também que quer se cuidar melhor, sabe? Fazer uma dieta bacana pela sua saúde, não pra poder ficar se parecendo com alguém, tá? Você procura um profissional, um endócrino, um nutricionista bacana aí. Então, assim, pra você poder se cuidar, não faça nada assim à moda, tipo, vou sair cortando tudo e depois cai dura aí. Não façam isso não, tá, gente? E diante desse processo, eu fiz o jejum de Daniel, fiz durante 3 meses e depois disso eu não voltei com aquela vontade toda de comer determinados alimentos. Parece que me foi tirado alguns vícios, porque quando a gente faz esse jejum, ele simplesmente corta dentro da gente os vícios, né? Porque na realidade, às vezes a gente come determinadas coisas ou é desregrado em determinadas situações. Tem os distúrbios, sim, alimentares e tal, mas às vezes é coisa da nossa cabeça ali, a gente cisma com uma coisa, como foi comigo, e quer de qualquer forma viver aquilo ali, não interessa se a tua saúde vai estar boa ou se vai estar ruim, entende? Então assim, eu acho que em primeiro lugar é você se aceitar feliz, saudável do jeito que você é e do jeitinho que você quer. Então depois disso eu vim diminuindo, eu não conseguia mais sentir vontade de comer determinados alimentos, entende? Então pra mim veio nesse processo, não é nenhum desespero pra mim deixar de comer determinadas coisas ou ver pessoas comendo algumas coisas na minha frente, porque eu entendo que é pra minha saúde, é algo que não me faz bem. Então se torna um pouco mais fácil, no caso não mais fácil, mas mais leve, entende? Então se você tem vontade de fazer alguma dieta, de emagrecer ou de outras coisas, procurem um nutricionista e bacana, temos vários lindos por aí, médicos, e para vocês poderem estar se cuidando melhor aí da saúde de vocês e se aceitar e entregar
a Deus, né? Esse sentimento que vocês têm às vezes de estar comendo muito compulsivamente algumas coisas e procurar se tratar, tá? Pode dar um pause aqui, quem é? Essa pergunta agora é falar sobre os sonhos, né? Os meus sonhos. Primeiramente, tem um monte. Mas sem dar muito assim a entender nada, sabe? Mas todos eles eu coloco nas mãos de Deus. E é aquilo, né? É o tempo de espera, né? A gente sempre sonha, né? A gente tem vontade de ter família, algumas outras pessoas uma faculdade, algumas outras um trabalho, várias outras coisas, sabe? Saúde, uma família, filhos. Então, assim, para os meus sonhos hoje, né? O que fica é nas mãos de Deus. Porque eu tenho certeza que Ele está trabalhando com certeza em relação a cada um deles e que em breve eles vão se concretizar na hora certa. E para os sonhos hoje é o tempo de espera em Deus, né? E pode ter certeza que todo esse sonho que você tem aí no seu coraçãozinho, assim como eu tenho os meus sonhos, ele vai se concretizar na hora certa, quando Deus preparar o teu coração para recebê-los. Como você se prepara para os seus devocionais diários? Então, eu rezo, faço o Espírito Santo, rezo vindo do Espírito Santo e peço ao Espírito Santo para falar comigo aquilo que ele precisa falar comigo primeiramente, porque como eu já disse para vocês aqui, tudo que eu falo para vocês primeiro tem que servir para mim, né? E depois eu trago aqui a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês. Então, sempre muita oração, principalmente nos momentos assim que às vezes eu não tô muito bem, é o que eu peço mais ainda, porque às vezes a gente não tá com muita vontade, né, de rezar, de entrar em oração, a gente acha que a gente não tá muito bem. Eu tenho muito isso, sabe, às vezes de achar que eu não tô dando o meu melhor ou de que as coisas não estão do jeitinho que eu quero, sabe? Mas eu preciso parar com isso e deixar Deus conduzir melhor as minhas orações. Então é isso que eu faço, eu sempre entro em oração e peço para que o Espírito Santo possa vir ao meu auxílio para que eu possa, primeiramente, falar o meu coração para depois falar o coraçãozinho de vocês. E a última perguntinha agora é: como você consegue ter foco para manter suas promessas? Tipo, quando você fica sem comer doce? Então, o foco todo é Deus, né? Primeiramente, porque assim, Deus vive em mim, vive em você, Ele tá aí dentro. É só você dar força para Ele. Então, assim, o foco sempre é esse, sabe? É a oração, é essa força que vem de Deus. E é o autocontrole, né, gente? Essa questão do jejum e a gente fazer, às vezes, propósitos, não promessas em si, né? De quebrar, né? São propósitos. E o jejum, ele é para nossa santificação, sabe? Ele nos faz mais fortes, ele nos controla, esse nosso apetite concupiscível, né? Como disse o padre Adriano, que eu acho incrível essa palavra. Essa coisa que a gente tem dos prazeres do mundo, das coisas do mundo, tanto com comida ou com qualquer outro bem, né? Com qualquer outra coisa que nos traga prazer instantâneo, de imediato, né? E com a comida também é dessa forma. Então você acaba, sabe, mantendo a força que você tem e vivendo esse propósito de certa forma, e você vai alimentando essa tua força que você tem. Então, assim, não é muito difícil para mim isso, porque eu coloco como meta e eu não quero decepcionar não a mim ou as pessoas, né? Porque no final das contas é tudo entre você e Deus. Não é entre você e a sua família que tá vendo que você parou de comer, ou é entre você e seus amigos. É entre você e Deus. Então você tá fazendo algo pra Ele. Então tudo que eu faço pra Ele é com prazer. Então eu consigo me controlar bem em relação a isso. Antigamente eu fazia muito isso com muita dificuldade, né? Igual nesse tempo da quaresma. Agora, pra mim é muito mais fácil eu estar vivendo com esse propósito de não comer um chocolate, um doce ou uma carne ou alguma coisa. Eu não sei o que você pode ter tirado nessa quaresma ou não. Mas quando você faz algo com amor, você consegue fazer isso melhor. Você tá fazendo para Deus. Então, quando eu faço para Ele, eu não quero decepcionar Ele. Entende? E ao mesmo tempo você se educa.
entende? Você cresce na virtude, né, da paciência, nessa virtude do autocontrole seu próprio, entende? E isso vai tirando vários outros vícios da tua vida e limpando coisas que podem ser ruins dentro do seu coração. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Um beijo no coração de vocês. Se vocês quiserem mais, é só escrever aqui nos comentários se vocês tiverem mais alguma pergunta, se gostarem desse estilo de vídeo assim, eu posso gravar aqui pra vocês, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo